Fala galera, beleza? Professor Bruno Marques aqui e você está prestes a assistir a resolução de um tema quente voltado para o seu concurso. Mas, se você quiser ter acesso a vários outros temas, eu te convido a conhecer a Biblioteca de Discursivas. É uma ferramenta do Você Concursado que contém aí mais de 15 mil questões discursivas cadastradas e você pode pesquisar o enunciado de cada uma delas de forma gratuita. O link tá aqui embaixo. Outra dica importante para você, deixa no comentário aqui um tema que você acredita que seja relevante para o seu concurso. Ele vai servir de baliza para a gente poder publicar novas resoluções aqui no canal. Então, deixa lá no comentário qual é o tema que você quer que a gente resolva aqui e a gente vai levar isso em consideração na hora de publicar os novos vídeos. E, para que você não perca esses novos vídeos, eu tenho que te lembrar a acionar o sininho que tem aqui do lado, porque ele vai te lembrar sempre que tiver um vídeo novo aqui no canal, beleza? Então, sem muita enrolação, vamos ao que interessa, vamos à resolução. Então, boa aula para você e até mais. Na aula de hoje a gente vai responder a um tema inédito montado pela equipe do Você Concursado sobre um tema importantíssimo dentro do aspecto da Lei de Responsabilidade Fiscal, que são os instrumentos de fiscalização RGF e RREL. Então, a ideia é que você aprofunde um pouco mais no conhecimento específico desses dois instrumentos para te ajudar tanto na prova objetiva quanto numa possível questão da prova discursiva, beleza? Para poder responder, a gente vai utilizar a nossa estratégia, que é analisar o enunciado, montar o rascunho eficiente e, por fim, trazer uma proposta de resolução para você, beleza? Vamos lá, então. O enunciado da questão é esse aqui, né? Sebrasp Inédita 2020. Aqui você tem o texto motivador que traz ali o artigo 48 da Lei de Responsabilidade Fiscal, né, falando justamente sobre os dois instrumentos, que é o relatório resumido de execução orçamentária e o relatório de gestão fiscal. Depois você tem aqui o comando da questão e, por fim, você tem aqui os tópicos. No comando da questão diz assim: considerando a estrutura conceitual aplicada ao setor público, responda ao que se pede a seguir. Ponto. Não pede texto dissertativo, não pede nada. Então, não precisa de introdução, não precisa de conclusão, é só focar na resposta aos tópicos, beleza? Até porque, se você der uma olhada, essa questão vale 20 pontos e 19 pontos são referentes aos tópicos. Então, o que você deve fazer para conseguir uma nota boa, uma nota máxima, é responder aos tópicos de forma correta, beleza? Então, vamos lá. Agora, muita atenção, porque apesar de ser dois tópicos, a banca pede muita informação, então você não pode deixar passar nenhuma, tem que estar ligado mesmo no dia da prova, beleza? Que é o quê? Discorra sobre a publicação do RGF, indicando, aí vem, prazo, responsáveis pela publicação, os assinantes e as sanções em caso de não publicação. No caso do RREL, a mesma coisa, discorra sobre a publicação do relatório resumido de execução orçamentária, indicando o prazo, o poder responsável pela publicação e as sanções. Nesse caso, são os 3 subtópicos. E aqui está pedindo, na verdade, quando fala discorra sobre publicação, isso aqui também é meio que um subtópico. Então, vamos considerar aqui que o primeiro tópico tem 5 e o segundo subtópico tem 4. Então, assim, são informações que você tem que estar atento para não deixar passar nada. Você tem que falar tudo que a banca está pedindo aqui para conseguir ganhar nota máxima e tudo dentro de um máximo de 20 linhas. Para isso, a organização é fundamental e para organizar o texto a gente utiliza a nossa estrutura argumentativa de um texto dissertativo, que é o nosso rascunho eficiente. Logicamente, o assunto, o tema e a tese, eles servem para compor a introdução e a conclusão. Como não vai ter introdução e conclusão, nosso foco vai ser apenas as respostas aos tópicos, beleza? Então, como eu disse aqui no tópico, você vai ter que relacionar os subtópicos, né? E responder a cada um deles, trazer as respostas principais a cada um deles aqui no seu rascunho, beleza? Depois, se você fizer isso para os 2 tópicos, e aí eu não vou fazer aqui porque vai ficar repetido lá na proposta de resolução, você vai olhar a pontuação de cada um. Ora, a pontuação foi dividida de forma equilibrada, vale 9,5 pontos cada um dos tópicos. Então, a sua resposta vai fazer 2 parágrafos de desenvolvimento. Um parágrafo de desenvolvimento com 9 a 11 linhas e o outro com 9 a 11 linhas. Se você fizer o tópico 1 com 9, o tópico 2 você vai usar 11. Se você fizer o tópico 1 com 11, no tópico 2 você vai usar 9. O importante é que no total dê 20 linhas, beleza? Show de bola, fez o planejamento, agora você vai para a parte da execução, que é a proposta de resolução. Vamos lá. Então,
No primeiro, o relatório de gestão fiscal é um dos instrumentos de transparência previsto pela Lei de Responsabilidade Fiscal. Situei o examinador. Ele não pediu para falar sobre o relatório de gestão fiscal? Então, beleza, contextualizei o relatório de gestão fiscal. Agora eu vou discorrer sobre ele. Aí eu venho, segundo a lei, meu recurso de autoridade, esse relatório deve ser publicado ao final de cada quadrimestre pelos titulares dos poderes e órgãos públicos. Então, eu falei sobre a publicação. Beleza? Ele deve ser assinado... eu falei sobre... Indicando o prazo. Ó. Eu falei sobre a publicação. Ó, deve ser publicado ao final de quadrimestre pelos titulares, indicando o prazo, que é o quê? O quadrimestre. Ao final de cada quadrimestre. Beleza. Agora, os responsáveis pela publicação. Titulares dos poderes e órgãos públicos. Veja que eu estou respondendo tudo. Na mesma ordem que está lá. Ele deve ser assinado pelo chefe do Poder Executivo, presidente do tribunal ou chefe dos ministérios públicos e pelas autoridades responsáveis pela administração financeira e pelo controle interno. Tá? Então, ele deve ser assinado por quem? Os assinantes. Está aqui, ó. Os assinantes é o 4. Beleza? Então, são os responsáveis pelo chefe do Poder Executivo, o presidente ou o chefe do ministério, a autoridade responsável pela administração financeira e pelo controle interno. Bom, fechou. Agora, e as sanções? Ademais, em caso de não publicação, o ente ficará sujeito às seguintes sanções. Aí vem, impossibilidade de receber transferências voluntárias e contratar operações de crédito, exceto as destinadas ao refinanciamento do principal atualizado da dívida mobiliária. Então, aqui eu respondo ao quinto subtópico. Tá? Então, veja que a resposta ela tem que vir na ordem que aparece. Em regra, né, se fosse uma questão com mais linhas, eu podia pegar esse período aqui, ó, esse período aqui, e dividir em 3 para poder trazer a resposta ali de forma mais clara, mais objetiva. Porém, como a gente não tem muitas linhas, a gente pode otimizar esse espaço trazendo a resposta de forma clara, né? Mas tudo no mesmo período. Então eu digo, ó, deve ser publicado ao final de cada quadrimestre pelos titulares. Então aqui eu já digo qual é o prazo e quem são os responsáveis pela publicação, né? E depois eu vou seguindo a ordem do que foi pedido e apresentando aqui na resposta. Mesma coisa a gente vai fazer no tópico 2. São tópicos bem parecidos, né? Então, ó, outro instrumento importante na gestão fiscal é o relatório resumido de execução orçamentária. Bom, ó, o tópico frasal faz referência direto ao RREL. Conforme determina a LRF, aqui tem o meu recurso de autoridade, o RREL deve ser publicado pelo Poder Executivo em até 30 dias após o encerramento de cada bimestre. Então, aqui eu trouxe o prazo e o poder responsável. Tá? Nessa situação aqui, eu inverti, mas ficou muito próximo aqui, não perde a resposta, o examinador não se perde nessa resposta. Eu poderia ter colocado, deve ser publicado em até 30 dias após o encerramento de cada bimestre pelo Poder Executivo. Poderia ter colocado na ordem, poderia também, não teria problema nenhum. Aí vem, apesar de ser publicado pelo Poder Executivo, ou seja, retomando a ideia anterior, ele abrangerá todos os poderes e o Ministério Público. Tá? Isso aqui é uma ressalva quanto a essa publicação. Tá? Que aí fala do poder responsável pela publicação. Então, eu acrescentei uma informação a mais para dizer o seguinte, apesar de ser do Poder Executivo a responsabilidade para publicar, ele vai abranger todos os poderes e o Ministério Público, as contas de todos. Então, nesse caso, não é diferente do RGF, no RREL, você não tem um RREL para cada órgão, para cada poder. Você tem um RREL geral do ente, né, da União, do Estado e tal, mas você tem um geral do ente, e lá dentro está de todo mundo, né? Tá as informações de todos. Então, os órgãos eles passam as informações para o Poder Executivo consolidar. No RGF, não. No RGF, cada órgão tem o seu RGF. Então, o STF tem o RGF dele, o TCU tem o dele, né? O Tribunal de Justiça tem o dele, a Secretaria, o Poder Executivo tem o dele, enfim. E aí você tem vários RGFs, né? Diferente do RREL. Por fim, caso o Poder Executivo não publique o RREL no prazo previsto, ele ficará sujeito às seguintes sanções. Então, eu vou trazer aqui as sanções, né? Que foi pedido aqui, ó. As sanções. Então, quais são as sanções? Impossibilidade de receber transferências voluntárias, contratar operações de crédito, exceto as destinadas ao refinanciamento atualizado da dívida. Sanções
são iguais às do RGF. É importante que você traga também nesse parágrafo separado para poder atender o que a banca pediu na ordem que ela pediu. Beleza? Finalizou isso aí. Sua redação está pronta. Ah, Bruno, sobrou espaço na minha redação. E agora? O que eu faço? Bom, aí você pode inserir um argumento secundário, um fechamento, dizendo assim, por isso o RREL ele é fundamental na transparência e no controle fiscal das contas públicas, por exemplo. Você traz um fechamento ali para poder ocupar o restante das linhas relacionado ao assunto que está tratado no tópico frasal. Opa, e aí? Gostou do vídeo? Se tiver gostado, deixa aquele like aí para poder ajudar o canal. Agora, se você estiver buscando, né, um treinamento um pouco mais direcionado para o seu concurso, focado ali na discursiva, né, eu te convido a conhecer o curso de discursiva que a gente montou para esse concurso. Tá? Ele está disponível no link aqui abaixo do vídeo e ele contém teoria textual completa, temas para poder praticar, resolução de temas, né, em PDF, em vídeo, para você ver como é que é a aplicação da técnica que você aprende lá na teoria, e o principal, correções individualizadas. Afinal, como que você vai saber se está preparado para a prova se não tem ninguém corrigindo a sua redação? Então o curso contém ali correções detalhadas voltadas para a banca do seu concurso, beleza? Se quiser conhecer, o link está aqui embaixo. Um forte abraço e bons estudos!